Fala rapaziada, estamos de volta aqui no canal do Rockston. Nosso abraço para você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube e também na TV Metrópole, canal 16.1, no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã. E também, simultaneamente, aqui no YouTube, pelo canal Futebol Alegria Oficial, sempre com a apresentação do Kleber Tubarão, com os meus comentários. Olha, 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, de volta os jogos, hein? A partir de agora teremos jogos também no meio de semana, né? Esse jogo será no meio de semana, justamente porque a data FIFA, né, empurrou aí essa 28ª rodada, pelo menos parte dela, para esse meio de semana. Porque tivemos um jogo já do São Paulo, vitória 4-0 em cima do Avaí, um resultado que foi bom para o Fortaleza, que joga daqui a pouco, né, 7 da noite, contra o Flamengo, né, precisando vencer. O tricolor aí está acumulando aí um jejum de vitórias, o próprio Flamengo também sem vencer, né, as duas equipes buscando o caminho da vitória novamente no Campeonato Brasileiro. Mas a gente falava que o Avaí foi derrotado por 4-0, né, foi um bom resultado aí para o Fortaleza, né, o Avaí que tem 7 vitórias, se vencesse o São Paulo empataria no número de vitórias com o Fortaleza, 8, né, aí o Fortaleza já jogaria um pouco mais preocupado contra o Flamengo, mas de certa forma, tem que se preocupar com o adversário. É o Flamengo, que vem desfalcado, e tem que voltar a vencer no campeonato, né? Venceu o Flamengo fora, mas tem dificuldades sempre de vencer o Flamengo jogando como mandante. A última vitória do Fortaleza contra o Flamengo em campeonatos brasileiros aconteceu em 2005, né? Já faz bastante tempo, né? 17 anos, né? Que o Fortaleza estava na Série A naquele momento. Erandir, Ronaldo Angelim, né? Para quem tem saudades, né? Que marcaram os gols do Fortaleza naquele confronto contra o Flamengo. A última vitória do Fortaleza contra o Flamengo como mandante pelo Campeonato Brasileiro da Série A. De lá para cá, vitórias do Flamengo e empates, né? E vitórias do Fortaleza, mas jogando na casa do adversário. Isso precisa mudar, né? Até porque o Fortaleza, aliás, o único carioca que o Fortaleza venceu nesse campeonato foi o Flamengo, né? Foi o último jogo ali, o derradeiro jogo sob o comando do Paulo Souza, né? O português foi mandado embora dias depois dessa derrota, 2-1 para o Fortaleza, e foi contratado o Dorival Júnior, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Então o Flamengo vai ter outra cara com certeza, apesar dos desfalques, para enfrentar o time do Fortaleza. Então tem sempre essa dificuldade grande aí do Fortaleza de derrotar o Flamengo. O retrospecto aí do Flamengo é grande, né? De número de vitórias na capital cearense, dos confrontos no geral, né? O Flamengo venceu a maioria, né? Aí contra o time tricolor, né? Que esse tabu seja aí quebrado, né? O Fortaleza tem conseguido quebrar alguns tabus nesse Campeonato Brasileiro, né? Que possa quebrar também esse tabu de não, depois que retornou à Série A em 2019, alguns confrontos com o Flamengo, jogando no Castelão, mas o Fortaleza não conseguiu vencer o rubro-negro da Gávea, né? Então, vamos esperar aí uma vitória do Tricolor. Fortaleza que teve, como o Flamengo aí, todas as equipes, né, praticamente que vão disputar essa 28ª rodada, uma semana para trabalhar, né? O Fortaleza teve 10 dias, o Flamengo também, né? O Fortaleza até teve uma entrevista com o chefe da fisioterapia lá, o Albino Luciano, grande figura, né? Tive o prazer de trabalhar com ele, explicando aí os 10 dias, teve 3 dias de folga, que realmente dá para dosar, né? 10 dias não precisa, porque você não está bem no campeonato, trabalhar de sol a sol, né? Tem que acabar aí com esse mito, né, de que como uma punição, né? O torcedor tem raiva e porque o time não vence, tá perdendo alguns jogos, então tem que treinar todo dia e toda hora. Isso aí é humanamente possível com esse calendário que nós temos no futebol brasileiro. E nem se não tivesse. O futebol hoje é mais físico, é mais força e iria estourar a musculatura de todos os jogadores. Certamente, trabalhando de sol a sol, como o torcedor imagina, né, quando está chateado com o time, a equipe não iria ter jogadores para colocar em campo. Então dá sim, para aproveitar bem, 10 dias dando folga, os jogadores são seres humanos, para ficar com a família, melhorar um pouco o psicológico de cada jogador, né? Trabalhar mentalmente também, o cara ficar mais descansado, repousa ali junto com a família, com quem ele gosta, para depois retornar aos trabalhos. Aí sim, trabalho firme aí para poder encarar esse Flamengo e voltar a vencer no campeonato para se afastar ali da zona de rebaixamento, que está ali no radar de novo, né? O Fortaleza tem 31 pontos, 15º colocado,
o primeiro time fora da zona é o Curitiba, que tem 28 pontos, mas está com a pontuação de zona de rebaixamento. O primeiro dentro é o Avaí, com 28 pontos. Menos mal que o Avaí perdeu, né? O Fortaleza ganha essa gordura aí fora de campo, não entra na zona de rebaixamento, né? Não entraria de qualquer forma, mas ficaria mais próximo. Mas também não pode perder, né? Porque fica mais perto ali dessa situação de zona de rebaixamento. Tem que tratar de ganhar o seu jogo contra um grande adversário, que é o Flamengo, né? Que vem desfalcado, mas não é por isso, né? Não vai deixar de ser o Flamengo porque vem com vários desfalques e nem é culpa do Fortaleza esses desfalques do time rubro-negro lá do Rio de Janeiro. O Fortaleza não vai ter o Robson, né, que há muito, né, vem pedindo para não ser titular do time, mas é aquela. O Vojvoda vem bancando ele como titular. Acho o Robson um jogador que ajuda, um jogador que não acho um jogador medíocre, mas a fase não é boa. Não justifica o Robson ser titular. Então o Robson está suspenso, não vai para o jogo. E aí, para não mudar a forma de jogar do time, que vem jogando, que na minha opinião tem que mudar, principalmente o ataque, ele tem que render mais, tem que ter mais efetividade, não vem tendo. O Fortaleza faz um golzinho e fica ali se defendendo. A exemplo do jogo aí do Juventude, né? O time foi mal, aberto de novo, né? No ataque, né? Fez um gol com a ajuda do adversário e depois passou a se defender, e o que é pior, né? Se defender da pior forma, né? Tomando pressão do adversário toda hora, né? E era uma morte anunciada. Então o Vojvoda tem que trabalhar a defesa, inclusive, né? Que não pode ficar inerte naquele momento. Fernando Miguel deve voltar ao time titular, né? Naquele jogo lá o Boeck fez algumas defesas, mas na hora do gol não saiu do gol, o Tite não subiu, o Juninho também ficou olhando o atacante do Juventude fazer o gol de empate. Poderia ter tomado até a virada, porque era o Juventude, né, que é um time que está ali com dificuldades para sair daquela situação e deve ser rebaixado. Se fosse um adversário um pouco mais qualificado, o Fortaleza certamente teria tomado a virada daquele jogo. Então, teve uma semana o Vojvoda para trabalhar também a sua defesa e trabalhar o time, né, para não tomar tanta pressão do adversário. É por isso que eu digo, o Fortaleza tem feito poucos gols e tem que melhorar o desempenho desse ataque. Olha, o Romero, eu acho ele um goleador nato, né? Eu comparo ele com o Cano do Fluminense, mas o time tem que jogar em função dele. O Fortaleza hoje não tem elenco para jogar em função do Romero. É um jogador que ajuda, é um jogador que faz seus golzinhos, mas eu não apostaria nele não, nesse momento. Eu apostaria no Pedro Rocha, um jogador que de mais velocidade, um jogador que, tudo bem, pode não ter encantado até aqui, mas é um jogador dos mais experientes em Série A de Campeonato Brasileiro. A torcida do Grêmio pede a volta dele, né? Um jogador que poderia ser mais utilizado aí pelo Vojvoda, né? Puxando o contra-ataque na velocidade com Moisés. É um jogador que tem drible fácil também e que muda a forma de jogar do time. Poderia deixar o Galhardo um pouco mais centralizado, ou então, não tem problema, o Galhardo pode voltar ali no meio campo, mas com esses dois jogadores de velocidade, jogadores que sabem fazer gols. Moisés sabe fazer gol, o próprio Pedro Rocha, também por onde passou, também faz gols, Galhardo também sabe fazer gols. Esse ataque, o desempenho, a efetividade tem que ser melhorada. E não acredito muito que com a entrada do Romero isso possa funcionar. Embora naquele jogo contra o Fluminense ele se entendeu muito bem com o Galhardo jogando, mas o Fortaleza precisa melhorar o ataque, né? Marca poucos gols e com a entrada do Romero, que é um jogador de poucos recursos técnicos, não vejo essa melhora. Mas é o Vojvoda que escala, não sei se ele vai optar realmente pelo Silvio Romero, retornando aí ao time no lugar do Robson. O Robson se movimenta muito mais até do que o próprio Romero, né? Mas a fase do Robson não é das melhores, né? Então, esse deve ser o time tricolor para enfrentar a equipe do Dorival Júnior, né? Que a galera está colocando 2 desfalques a mais no time do Dorival, só para dizer que o Flamengo está sem 10 jogadores para enfrentar o Fortaleza, né? Mas você não pode contar, né, com o Bruno Henrique e não pode contar com o jogador Rodrigo, né, o zagueiro, né, que já estão afastados do time há muito tempo, né? Não dá para você ficar falando que tem esse desfalque. Bruno Henrique, que está lesionado há várias rodadas, que não joga mais na temporada há muito tempo, que a gente sabe disso. Né? E o Rodrigo Caio também, né? Que já está afastado também há vários meses, que não joga também mais na temporada, que passou por cirurgia. Aí você fala que o Flamengo vem com 10 desfalques, colocando esses jogadores como desfalques. Então não é só contra o Fortaleza, já vem desfalcando o time já há bastante tempo. São 8 desfalques, né, que o Flamengo vai ter para esse jogo. Né? Jogadores que estão ali servindo as seleções,
como o Pedro e o Everton Ribeiro, na data FIFA, não houve tempo hábil de retornar, né, jogaram, inclusive o Pedro marcando um gol pela seleção brasileira, o Arrascaeta e está com a seleção uruguaia, o Varela também, né, com a seleção uruguaia. O Arrascaeta não é titular e vem com problemas também clínicos, né, não vem atuando 100%, mas também não enfrenta o Fortaleza. O Vidal e o Pulga, que são jogadores chilenos, também atuando com as suas seleções, além do Marinho e do Everton, o Cebolinha, que estão fora. Esses aí deveriam estar em campo contra o Fortaleza, certamente, mas acabaram no clássico contra o Fluminense sendo expulsos, né? Então ficam fora aí dessa partida contra o Fortaleza. O Dorival vai ter que lançar jogadores da base do Flamengo. O Flamengo tem uma base muito forte, né, que deve lançar mão dessa base, em sua maioria. O Flamengo vai ser uma espécie de pizza, né? Meia marguerita e meia portuguesa. Né? Por quê? Porque ele vai com a sua defesa principal, o time titular, a sua defesa vem completa para enfrentar o Fortaleza, e os dois volantes também, o Thiago Maia e o João Gomes. Dali para frente é que a coisa começa a mudar mais, apenas com a presença do Gabigol, né, que deve jogar. Até achava que ele fosse jogar mais centralizado, né, com o Matheus França jogando mais aberto, fazendo esse trabalho que o Gabigol vem fazendo quando joga com o Pedro. Né, mas a imprensa carioca vem falando que o Mateusão, o Vene Casagrande, que é um jornalista muito bem informado do Flamengo, garante que o Mateusão, atacante da base, centroavante, deve ganhar uma oportunidade nessa partida. Né? Achava que o Diego pudesse jogar no meio campo, mas ali Vitor Hugo e Matheus França devem ser ali os substitutos de Everton Ribeiro e Arrascaeta. E o Mateusão, no comando do ataque, deve substituir o Pedro. Né? Então, o Flamengo aí escalado com jogadores da base, né, que vem dando muito certo em alguns jogos, principalmente quando o Flamengo joga fora de casa. Né? Então, olho vivo e olho aberto. O Flamengo vem aí com o Santos, goleiro titular, o Rodinei, né, que foi do inferno ao céu, né? O torcedor pedindo, do Flamengo pedindo o Rodinei na seleção brasileira, que realmente a seleção está muito mal de laterais, né? Por isso até o Rodinei é pedido na seleção. Né? Eu acredito que nas últimas Copas nunca estivemos tão mal de lateral direito. Né? Tanto que o Tite está querendo até levar o Militão para improvisar como lateral direito, pela falta, né, de qualidade. Né? Daniel Alves, né, tem chance ainda de ir para a Copa, né, que nem jogando está no time lá do México. Né? E o Danilo é o único que está ali. Então o Rodinei, pedido na seleção, o titular hoje do Flamengo, vai jogar contra o Fortaleza ao lado do Davi Luiz e o Léo Pereira, que é a dupla de zaga titular do Dorival, e o Felipe Luiz na lateral esquerda. Por ali o Fortaleza pode trabalhar bem ali, né, na velocidade. O Felipe é muito bom jogador no apoio, mas tem dificuldades na marcação. Thiago Maia e João Gomes, os dois volantes, e o Vitor Hugo fecham aí o meio campo do time do Flamengo. Devem fechar. Acreditava muito que o Diego fosse jogar, ele tem entrado nesses jogos, né, com a experiência dele, junto com os garotos. A linha de frente com o Matheus França, aberto, com Gabigol e Mateusão. Né? Aí eu queria entender o papel aí do Gabigol, né? Se ele vai jogar mais centralizado ou vai jogar mais aberto. Acredito que com a entrada do Mateusão ele vai jogar aberto, como vem jogando ali com o Pedro. Né? O Gabigol que está fazendo esse sacrifício, hein? É um cara que rende mais jogando mais centralizado. Mas é um grande jogador, um bom jogador, né? Que faz muita diferença nos jogos. Então, olho aberto aí para esse Gabigol. E a forma que o Dorival também gosta de jogar, né? Ele gosta de provocar, como o Vojvoda gosta de jogar. Provocar o erro na saída de bola do adversário. Aí, se conseguir sair, o meio-campo faz a falta e mata qualquer possibilidade de contra-ataque, de transição do time adversário. Então tem que estar ligado nisso. O Vojvoda acredita, né, que o Vojvoda, sua comissão técnica, já está ligado aí como o time do Flamengo vem jogando e vem se dando bem, com a defesa sólida também, né, a fase boa do Davi Luiz, do próprio Léo Pereira, recuperado pelo Dorival Júnior, né, vem fazendo, era outro cornetado pela torcida e hoje o torcedor está pianinho, não está falando mais nada dele. Né? Esse time do Flamengo, boa equipe, hein? Apesar dos garotos, o Fortaleza vai ter que capinar sentado para tentar conquistar um resultado positivo. O Flamengo, repito, né, também vem aí de um jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Né, ainda sonha com o título, apesar de 10 pontos atrás do Palmeiras, né, mas ainda sonha. Está meio focado também nas finais das Copas do Brasil, onde enfrenta o Corinthians, e também
mais na frente, que é no final do mês de outubro, enfrentando o Atlético Paranaense na final da Copa Libertadores da América. É um jogo apenas, né? Essa disputa, então o Flamengo é favorito, mas, né, por ser um jogo, o Atlético Paranaense, a gente acredita que corre por fora também. A arbitragem do jogo, né? Sempre uma preocupação tem sido, né? Mas será entregue a Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, árbitro FIFA, com assistência de Neuza Beck, ou Bach, também de São Paulo, bandeira FIFA, o assistente 2, o Alex Ribeiro, de São Paulo. Quem vai comandar a arbitragem de vídeo é Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Então, a arbitragem toda paulista para esse confronto envolvendo Fortaleza e Flamengo, 28ª rodada, jogo que começa às 7 horas da noite, num Castelão que vai estar lotado, né? Acredito que acima dos 50 mil torcedores estarão ali no Castelão para acompanhar esse confronto entre Fortaleza e Flamengo em mais uma rodada do Brasileirão. Valeu, galera. Se inscreve no canal, né? Deixa o seu like, que é importante, aí sua curtida também, para o nosso trabalho fluir aqui no YouTube. Valeu demais. Tamo junto.